É Manda bala. isso. Boa tarde, pessoal. Bora lá, né, falar sobre local storage, né? No caso, a web storage junto com React, né? A gente teve, né? Eu estava dando uma olhada e a gente teve apenas um dia só falando sobre web storage, né? Então não foi lá essas coisas, né? Mas, assim, o conceito é relativamente simples, né? Como se utiliza, né? Acho que o que mais pegou a gente foi como utilizar e onde utilizar, né? Que eu vou tentar mostrar um caso, né, aqui de uso, né? Onde a gente poderia utilizar e como utilizar, né? Então, eu fiz uma aplicação aqui, né? É relativamente simples, eu utilizei a API que eu vi ontem no curso, né? No conteúdo lá do curso, que é essa daqui para pegar foto de cachorro, né? Aleatória, né? Aí eu fiz uma aplicação simples, e quando eu clico no botão, ele apenas pesquisa uma foto nova, né? E coloca aqui nesse histórico também, né? E eu criei duas páginas, né? Então tem rota também, para demonstrar um pouquinho dos motivos para a gente utilizar, né? Então, bora só começar aqui Moleque é muito de boa. é, pela documentação. Moleque é muito de boa. O local storage, né, ele faz parte da web storage, né? Então tem o local storage e o session storage. Os dois funcionam da mesma maneira, porém, uma única diferença, né? Que o session storage, os dados que você salva nele, ele só se mantém enquanto a página estiver aberta, né? Então, se você fecha a aba, aqueles dados se perdem, eles não ficam mais salvos, beleza? Mas enquanto a aba estiver aberta, eles estão lá. E o local storage não, ele mantém os dados, ele persiste os dados até que você vá lá e limpe manualmente. Ou você desinstala o navegador. São os únicos casos, né? Que ele remove o que você salvar lá. Aqui no local storage, ele não mostra, mas eu estava procurando aqui, né? Ele tem alguns métodos, né? No caso aqui ele só está mostrando set item, mas ele tem alguns outros métodos, né, que a gente pode utilizar para mexer com local storage, né? Acho que é até mais fácil eu utilizar o DevTools aqui, né, para demonstrar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Dá para ver? Todo mundo consegue ver de boa? Certo. Beleza. Então, é assim, o local storage ele já é como é que eu posso dizer, uma chave que a gente pode acessar globalmente, né? Então, estando no navegador, se a gente digitar local storage, a gente já consegue acessar ela aqui, né? E a gente já consegue, a gente consegue ver que ele é um storage, né? Então, até se eu puxar o session storage aqui também, a gente vê que os dois são storage, né? Com aquela única diferença que eu falei, né? E eles salvam dados da mesma forma que a gente salva dados em objetos, por exemplo, né? Que é chave e valor. Então, toda vez que a gente for salvar um dado no local storage ou session storage, só uma observação, né? Tudo que eu falar para o local storage também vai funcionar para o session storage. Então, só tem que se lembrar qual o seu objetivo naquele momento, né? Se quer persistir os dados por muito tempo ou não, sabe? Então, é a única diferença entre eles, né? Mas funciona da mesma maneira. Então, eles funcionam como chave e valor, né? Então, aqui no Session Storage, a gente vê que ele não tem nada, né? É um objeto que não tem nada. Então, o length dele é zero. Mas aí, eu posso vir aqui no Session Storage, né? E dizer que salvar um item, né? Por exemplo, name, né? Salvar meu nome aqui. A partir desse momento, eu acabei de salvar um dado lá e já está aqui dentro, né? E lembrando, ele só aceita chave e valor, né? E o valor sempre vai ser uma string. Então, qualquer outro dado que não seja string, não vai funcionar, né? Mas isso não limita a gente salvar apenas strings, né? A gente pode utilizar de outros métodos para salvar dados mais complexos, né? Que aí entra no JSON, né? No método JSON, né? Que é o stringify e o parse, né? Que eu vou mostrar mais para frente o exemplo, né?
eu não falei, né? Mas qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper para eu tirar as dúvidas do pessoal. Tudo certinho, né? Show de bola, tô de olho aqui. Beleza. Tá, então aqui, né? O Session Storage e o Local Storage funcionam da mesma forma, né? E aqui eu salvei diretamente passando como se fosse um objeto, né? Um ponto name, por exemplo. Mas aí ele tem outra forma também de se utilizar, né? Que é utilizando os métodos. Então, se eu der um contraespaço aqui, é, é, vocês estão vendo minha tela, né? Sim, sim, pode continuar. Aqui apareceu uma mensagem aqui estranha. Então, ele tem alguns métodos, né? Que é, por exemplo, o clear, que é para limpar todo o storage. Tem o get item, que é para buscar um item. Tem o key, né? Que no caso, esse aqui eu não lembro, mas eu acho que a gente nem vai acabar utilizando. Tem o length, que é para mostrar o tamanho, né, de chaves que ele está guardando lá dentro, que no nosso caso aqui é só uma, né, que eu adicionei o name. Também tem o remove item, né, que é para remover um item específico, e o set item, que é para definir um item, né? Se eu não me engano, deixa eu só descer um pouquinho aqui, que eu acho que ele tem mais alguns. Não, tem não. Esses são os principais, né, que a gente vai utilizar, né? Então, por exemplo, aqui no Session Storage, eu poderia também salvar esse name utilizando o set item. Opa, item. E o set item, como ele é um método, né, a gente tem que utilizar os parênteses para invocar, né? E ele recebe dois parâmetros para definir o item. Lembra que eu falei que o storage ele recebe sempre guarda-chave valor? Então é isso, a gente tem que dizer qual é a chave, então posso dizer que é a name, dizer qual é o valor dela. Então eu vou dizer agora que é Victor, o valor, sabe? Então se eu vier aqui novamente e voltar em Session Storage, a gente vai ver que ele alterou já aquela chave. Da mesma forma que a gente definiu, né, utilizando o ponto name, a gente pode buscar e também tem outra alternativa para isso, que é o get item, né? E aí eu acho mais interessante a gente utilizar os métodos, né, por questão de ficar um pouquinho mais semântico, né? Eu não sei se tem alguma implicação mais complexa, mas eu acredito que seja melhor a gente utilizar os métodos em si. Então, por exemplo, aqui eu posso buscar um item pela chave dele. E aqui, como eu só estou buscando, eu só preciso passar a chave, né? Então, se eu vou no Session Storage e busco um item que tem a chave name, ele me retorna aquela string, beleza? Da mesma forma, isso aqui é para o local storage. E vocês podem estar se perguntando, né, onde é que ele salva isso, né? Ele salva no navegador, né? Então, aqui na abinha de application, né, a gente entra aqui temos o local storage e o session storage, né? Então, opa, a gente está mexendo no session, né? Então, se eu venho aqui no session storage, né, a gente tem a chave e o valor. Como eu disse, ele só salva chave e valor, e o valor sempre tem que ser um string, né? Então, então, basicamente é isso, né? Só que aí, e se a gente quiser salvar um objeto mais complexo? Aí, que foi o caso, né, dos últimos projetos, que a gente precisou salvar dados de produtos, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar de outros recursos, né, que a gente tem, que é, por exemplo, o JSON, que o JSON ele não tem nada a ver com local storage, mas ele tem métodos que ajudam a gente a trabalhar com local storage, que no caso é o parse, né, e o stringify. O stringify nada mais é que ele recebe um objeto JavaScript e transforma em um string JSON. Então aqui, ó, acho que a maioria já pegou a sacada, né, que a gente pode transformar algo em string para salvar lá no local storage, e a gente pode, depois com essa string, né, a gente pode transformar ela em objeto novamente. Então, utilizando o outro método, né, do JSON, o parse, então se eu passo um objeto JSON que está no formato string para o parse, né, ele me retorna um objeto JavaScript.
Então, a sacada é essa, é a gente, quando for enviar para o storage, a gente transformar em string, e quando for buscar de lá, transformar em objeto novamente. Então, é isso que eu vou tentar aplicar aqui hoje. Todo mundo deu para pegar essa parte? Como é que foi? Dúvidas? Perguntas? Não me deixem... Miguel, Oi. posso pedir uma gentileza? Eu dei uma travada aqui que a minha internet caiu. Você pode explicar de novo só essa partezinha do JSON, por favor? Posso? Essa parte do JSON, né? Isso, obrigada. Beleza. Assim, eu falei que o JSON, ele não tem nenhuma ligação direta com o storage, né? A gente vai utilizar ele porque como o local storage ele tem uma limitação de só poder salvar chave e valor, e o valor sempre ser um string, né? A gente sempre vai precisar salvar string. E o JSON, ele nos permite transformar um objeto, não só um objeto, né? Aqui eu utilizei objeto, mas poderia ser um array, poderia ser um número, sabe? Ele permite a gente transformar esses objetos JavaScript em uma string. Então, a gente pode utilizar o stringify, né, o JSON.stringify, para gerar um string, que é o que o local storage aceita. E quando a gente precisar buscar novamente, a gente pode pegar esse string que a gente salvou lá e transformar ela de volta. Então, é como se eu estivesse convertendo de JavaScript para string na hora de salvar Que eu quero resgatar e, minhas raízes de minha filha. e de Aqui não é uma string sessão de para... psicologia que contrata um psicólogo. Aqui é Eu o acho que tem um judiciário. microfone vazando. Pronto, resolvi. E aqui no... E de string, né, a gente pode transformar em JavaScript novamente, né? Então, isso aqui é o que vai fazer, o que vai nos permitir fazer isso, né? O JSON.stringify, opa, stringify, stringify para transformar de JavaScript em string, né? E de string para JavaScript novamente, a gente usa o parse. Então, é por isso que a gente vai usar o JSON, porque por causa das limitações do local storage. Não, ficou claro? Acho que foi a Letícia, não foi que falou? Foi, brigadão, viu? Nossa, agora fez muito mais sentido na minha cabeça essa parte, valeu. Beleza, bora lá, né? Então, lembrando, né? A gente usa o JSON por isso, porque quando a gente for salvar, a gente quer salvar em string, então a gente tem que converter, né? Acho que não tem mais ninguém, né? Com dúvidas? Tem alguém? Não, né? Eu vou mostrar a aplicação toda agora, né? Deixa eu recarregar a página aqui. Por exemplo, aqui, né? É uma aplicação relativamente simples, né? Que eu apenas faço uma busca na API, né? Eu tenho um botão aqui que quando eu clico, ela faz uma busca na API que me retorna os dados, né? Então, no caso, retorna a imagem de um cachorro, né? Eu pego essa imagem do cachorro, renderizo ela aqui em cima e também renderizo ela no histórico aqui, né? Como se fosse um histórico das imagens que eu já vi. Além dessa página, eu também criei uma página aqui só com histórico. Só que aí tem um problema, né, que a gente está enfrentando. Eu quero que o histórico que eu acessei lá na página inicial, ele também apareça aqui. Só que aí entra uma questão, como é que eu vou trazer o estado de lá para cá, né? E, e aí tem algumas formas, né? Aconteceu até algo que meu grupo descobriu uma forma também de passar estado de um para o outro, só que aí tinha outras questões envolvidas, né, que não era melhor. E aqui, olha outra coisa que aconteceu também, né, após que a gente foi e voltou, né, ele limpou o histórico aqui, mas eu quero que ele mantenha esse histórico. Então, o local storage vai ajudar a gente com isso, com essa persistência dos dados. Então, deixa eu abrir aqui a aplicação, né? Sobre a aplicação aqui, não liguem para as classes, então onde vocês verem classe, vocês podem direcionar as classes. As classes são só para estilização, para não ficar tão feio. O principal mesmo que a gente vai mexer é na parte aqui do funcionamento, né? Então, por exemplo, aqui, na página inicial, eu tenho um estado, né, que tem um loading, tem um cachorro, o dog, né, que seria o que está mostrando na tela no momento.
o que está mostrando aqui no momento, né, que seria esse daqui, seria o que estaria mostrando aqui. E tem um histórico, né, que é um array, que aqui eu deixei até um comentário, né, que é para a gente implementar o recurso, né, de buscar do local storage assim que a página carregar. E aqui eu deixei só um comentário que é o funcionamento da API. Então, deixa eu só vir aqui e abrir aqui e recarregar a página para a gente ver, né? Então, a API, ela nada mais é que retorna um objeto que tem um image, né? Que é a URL da imagem e uma propriedade name, né? Que tem o nome da raça do cachorro. Então, é apenas esses dados que eu estou pegando da API, né? E essa função aqui, eu criei ela aqui dentro também, né? Que é apenas uma chamada API. Então, aqui, quando a página carrega, né? Não, na verdade, quando eu tenho a função aqui, né? Handle search dog, né? Que quando eu clico lá no botão, o que eu faço? Eu vou no estado, né? Eu digo que está carregando e limpo o cachorro que estava anterior, né? Deixo como null, vazio, né? E aí eu vou lá com a minha função, busco o cachorro, né? Aguardo a resposta utilizando o await, né? E aí, com esse dado, eu venho aqui e atualizo o estado novamente, né? Digo que o dog é o que a API me retornou e digo que o histórico, eu pego o histórico, o estado anterior, né? Passando uma função, como callback, né? E digo que o meu histórico, né, de imagens que eu já vi, vai ser o cachorro que eu acabei de buscar, junto com todo o histórico anterior, né, que eu pego do state aqui. Então, o que a gente vai querer salvar mesmo no local storage vai ser esse histórico aqui, né, para ele manter essa persistência dos dados quando a gente atualizar a página, quando a gente navegar entre as páginas. Faz sentido aqui o objetivo? Tudo certinho? Beleza. É, qualquer coisa vocês podem me interromper, viu? Bora. Aqui, o demais aqui continua sendo a mesma lógica, né? Que é só renderizar dados na tela, né? Eu acho que isso aqui o pessoal já pegou de letra, né? Então, opa, eu acho que tem alguém com a mão levantada. É, Opa, e aí, Miguel, tá me ouvindo? tô sim. Eu só me perdi um pouco ali, ó, na linha 37 do que tá rolando basicamente naquele estado. Isso aqui, né? Aham. No caso aqui, para o set state, né, eu passei uma função. Quando a gente passa uma função, essa nossa função ela recebe um parâmetro, né, que é o estado anterior. Então a gente usa essa função como callback quando a gente quer pegar o estado anterior para usar ele, né? Então aqui eu digo que o dog history, né, o novo estado de dog history vai ser um array com o objeto que eu acabei de buscar na API e aqui eu faço um spread, né, do que já tinha no dog history anterior, né? Então, se ele já tinha 2 itens dentro desse dog history, eu apenas junto ele com esse novo, sabe? Ah, sim. Então, Ah, pode crer. É porque, tipo, eu botaria o data na frente do state. Mas tu, no caso, não tem diferença na ordem de como tu vai botar? Tipo, de quem tá na é, frente, o data ou o state dog history. como assim você diz? Se tu trocasse É, de lugar. assim? Exato. Primeiro você escolhe o que Ah, tinha antes e depois coloca o dado novo, é é, isso que ele quer saber. é porque Isso. aqui é só um detalhe só que, por exemplo, aqui, ó, se eu vir na página com um cachorro no só não vai mostrar nada, né? Mas se eu adicionar outro, a gente vai ver que ele vai aparecer embaixo, tá vendo? E se eu adicionei ele na frente, ele aparece em cima, Ah, pode crer. sabe? É só questão de ordem mesmo aqui pra Entendi, gente entendi. visualizar, beleza? Beleza, valeu. Deixa eu voltar aqui, beleza. É, além disso, né, eu criei algum componente, né, que eu passo só a função de buscar para ele, mas nada mais é que um botão também. E aqui na página de history, né, ele também tem um estado, né, que começa com history, só que ele começa vazio, né? E aqui eu também deixei aquele comentário que é para a gente já carregar do local storage, né? Então, isso aqui nunca vai ter algo em tela, porque o estado sempre começa vazio, ele não está buscando de algum lugar, né?
Então, no nosso caso aqui, como a gente poderia utilizar aqui o local storage a nosso favor, seria, né? Se a gente quer salvar essa informação, o set state ele tem uma forma para a gente pegar esse estado após ele ser atualizado, né? Que aqui é o callback, né? Que a gente pode passar. Existe outra forma também, outras formas, porém no nosso caso aqui, a gente utilizaria essa, né? Então, passando como segundo parâmetro para o set state, outro callback, né? E aí sim a gente teria o estado atualizado, né? Então, se eu der um console.log aqui no this.state.dog.history, a gente vai ver que aqui vai ser o estado atualizado, né? Toda vez que buscar um novo cachorro, tá vendo? Então, é esse dado que a gente vai querer salvar no local storage. Então, como eu disse, o local storage a gente pode acessar, tanto o local, né, quanto o session storage, a gente pode acessar pelo nome dele, né? Então, session storage ou local storage. Então, vamos lá, local storage, ponto. Aí aqui a gente vê os métodos, né, que tem lá, que eu falei, né, que eu citei. Então, é o clear, que é para limpar todo o local storage. Então, se a gente fizer isso, a gente vai limpar ele. Deixa eu só mostrar aqui, né? A gente vê que já tem um dado aqui, né, que é o próprio React que adiciona. Então, se eu der um local storage.clear, como é um método, né, passando os parênteses, ele não retorna nada, mas aí se a gente for ver o local storage novamente, tá limpo, não tem mais nada, ele limpou. Então, o clear faz isso, o get item, né, ele recebe um parâmetro, ele até fala aqui, né, e um detalhe, né, ele recebe um parâmetro, que é a chave que a gente procura, e ele diz que pode retornar um string ou null, né? Por que null? Então, vamos supor que aqui eu venho aqui no local storage, e dou um get item, né? E eu quero buscar a chave name, né? Então, se eu Get venho item aqui... tá errado aí, ó. Opa, valeu. Get item. Agora. Então, a gente vê que ele retornou null, né? O que quer dizer esse null? Quer dizer que ele não encontrou no local storage. Quer dizer que aquele item não existe lá, né? Então, não existe. Então, a gente tem que tentar esse detalhe. Se retorna string é porque ele existe. Se não, se retorna nulo, né? Quer dizer que não existe. Então, esse é o funcionamento do getItem, né? Tem também o removeItem, que, assim como o getItem, ele também recebe um parâmetro, né? Que é uma chave. E aí, no caso, ele não retorna nada, né? Retorna void. Além do removeItem, tem o setItem, né? Que aqui é o que a gente vai utilizar, né? Que a gente não quer salvar um dado no local storage. Então, a gente... a gente tem que se atentar a alguns detalhes, né? Por exemplo, se eu fosse salvar aqui, né, o item fora desse callback, né, eu estaria pegando um estado desatualizado. Então, quando a gente quiser salvar um dado, a gente tem que saber quando a gente quer salvar ele, né? Então, aqui no caso, eu quero salvar o dado atualizado, quando eu tiver, depois que eu atualizei ele. Então, aqui eu vou salvar ele dentro do callback do setState. Mas aí, e se eu quisesse aumentar uma variável counter, né, por exemplo, que toda vez que eu clico em um certo botão, ele aumenta um valor no local storage. Aí, eu poderia apenas criar uma função, né, de um clique, e toda vez que clicasse naquele botão, eu somasse, né, no valor que está no local storage, né? Então, eu acho que tem mais um vazando. Aqui, no local storage, né, como eu disse, o setItem ele recebe dois parâmetros, né, que é para definir, né, que é uma chave, que é um string, e um valor, que também é um string. Então, aqui eu vou dizer que o history, né, vou chamar de history, que é o histórico, eu vou dizer que o history vai ser o this.state.doghistory. Então, bora ver lá o que acontece, né? Então, toda vez que eu adicionar um item aqui no Doc History, eu vou salvar já ele no local storage. Se eu vim aqui se eu vim aqui no application, né, para ver, a gente vai ver que, opa, aqui, a gente vai ver que não tem nada, né? Então, key, vazio, value vazio, tudo vazio. Então, se eu vim aqui, ó, e atualizar, a gente vê que ele salvou. Só que aí, como eu disse, ele só salva a string, né? Então, ele tentou converter aquele meu objeto para string. E o resultado daquilo foi isso, object, object. A gente não vai saber trabalhar com isso. Isso aqui não é o que a gente queria. A gente quer salvar um objeto mesmo. Então, a gente tem que transformar, de alguma forma, né?
esse objeto aqui do JavaScript, que é mais complexo, em um objeto em um string, né? Que a gente consiga ler novamente depois. E aí é que entra aquele recurso, né? Do JSON, né? Então, JSON.stringify. O que o stringify faz? Ele transforma um objeto ou algum dado JavaScript em JSON, né? Então, se eu vier aqui no console, né, e dizer JSON.stringify null, ele vai converter para string. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um número, né? Se eu passar um array de números, ele vai converter isso para string. E uma string válida do JSON, né? Que a gente consegue ler novamente depois. Então, por exemplo, eu posso dizer que aqui, agora o dado que eu vou passar para o meu set item vai ser o JSON.stringify, e aqui de qual dado, né? Que é o this.state.doghistory, que é o dado mais complexo que a gente queria salvar anteriormente. Então, se a gente for lá, né? Aqui novamente agora no application, deixa eu limpar aqui, né? E não sei se é só o meu, né? Mas ele tá com um bug que quando eu removo um item aqui, ele não atualiza, né? Então eu tenho que atualizar aqui, ó. É só acertar esse detalhe para a gente não ver e achando que não está funcionando, beleza? Se Então for o aqui, ó. Chrome, tá geral, Miguel. Só o Firefox está atualizando na hora. Então, problema do Chrome aí, tá vendo? Cuidado aí para vocês não acharem que é o código de vocês que não está funcionando, quando na verdade é o navegador. Então, aqui, ó, se eu clicar em explorar novamente, em tese ele tem que salvar um objeto que a gente consegue ler novamente, consegue ler depois, né? E aqui ele salvou. Opa, deixa eu puxar isso aqui mais para cá. O mouse aqui tá de brincadeira comigo, não quer. Aí. Então, aqui, ó, a gente vê que ele salvou, né? Que é Só um segundinho. Eu tinha esquecido de deixar o chat aberto aqui para eu ficar vendo o que vocês estão falando. Aí. Então, aqui ele salvou, né? A gente tem uma chave history e o valor dele é um array, que é o array do dog history lá, né? Que é um array de objetos. Então, aqui a gente já tem nossos dados que a gente queria. Então, se eu vim aqui no console, né? Aqui embaixo, subir um pouquinho, se o Mazu deixar, o Mazu está comigo. Então, se eu vim aqui no console, né? E dar um local storage.getItem e passar a chave, né? Que no caso é o history. Ele vai retornar para a gente o nosso array lá. Porém, ele retornou como string, tá vendo? Aí a gente vai ter que fazer aquele processo inverso. Lembra que eu citei? Quando a gente quer salvar, a gente converte para string. Quando a gente quer utilizar novamente, a gente converte para JavaScript novamente. Então aqui, por exemplo, onde é que eu vou querer utilizar ele novamente? Então aqui a gente já fez, não foi a funcionalidade de salvar. Só que aí, lembra que eu citei aqui que eu já quero iniciar a página quando ela recarrega com o histórico lá? Então aqui, ó, se eu atualizo a página atualmente, o local storage se mantém, porém o histórico aqui, né, que é o estado, não se mantém, né? Então a gente já quer iniciar com ele, né? Então aqui eu posso dizer, antes de iniciar o estado ali, né? Eu posso vir aqui, const local não, local history, né? Dog history, que é o local storage.getItem. No caso, a gente vai buscar da chave history lá, né? E dizer que ele vai receber esse valor agora. O dog history já começa com isso. Só que aí tem um porém, né? Que a gente tem que se atentar novamente, né? Então, aqui, ó, quando eu atualizo a página, ela já dá erro. Por quê? Dog history.map is not a function. Por que não é uma função? Porque se eu vim aqui na parte de componente do React, né? E ele não quer mostrar. Não quer mostrar porque está com erro, né? Mas aí, deixa eu remover o erro. Deixa eu só comentar aqui embaixo. Comentar essas linhas, que aí ele remove o erro. Então, se eu vim aqui, ó, a gente vai ver, né? Que é dentro da página home lá, a gente vai ver que o estado que eu salvei, ele é um string. Aqui, ó, tá vendo? O registro é um string, não é um array mais.
Então, a gente tem que fazer o parse de volta, né? Que é transformar de string para JSON, né? Então, aqui, onde eu... opa, deixa eu só voltar isso aqui embaixo. Onde eu tô buscando ele, né? Eu vou é, eu vou transformar ele em algo JavaScript novamente, né? Só que aí tá de mal comigo o VS Code. Abrir o Zoom, o VS Code trava, não sei por quê. Então aqui, ó, eu posso utilizar o JSON.parse e passar o dado que a gente quer converter de volta, né? Então, dessa forma, ele vai funcionar já. Então, se a gente voltar aqui, ele tá aqui, tá vendo? Então, se eu atualizar a página, a gente vê que ele já começa com ele aqui. E se a gente vir aqui na página home, né, a gente vê que o histórico agora, o dog history, né, ele é um array. Então, ele já buscou lá no local storage e voltou, beleza? Só que aí tem mais alguns detalhes que a gente tem que cuidar. E, por exemplo, e se a página não existir, né? Quer dizer, se aquele dado no local storage não existir, o que é que acontece? Que é aí quando ele retorna nulo, né? Então, bora só vir aqui dar um X, a gente limpou. Se atualizar a página agora, a gente vai ver que ele vai dar erro. Por quê? Cannot read props of null, tá vendo? Então, em algum lugar ele está tá lendo a propriedade length de nulo, né? Que aqui no caso na linha é 67. Na linha 67 aqui, ó. Não, pera, tá errado isso aí. Ué, ele tá falando linha 67, mas tá errado. Mas aí o erro é aqui, né? O erro é aqui em cima no JSON.parse, né? Porque ele espera que a gente passe uma string para ele. Então, aqui, ó, passe o text, que é string, ele espera, quer dizer, o text, né? Ele espera que seja uma string. Então, a gente tem que lembrar que quando ele não encontra, ele retorna nulo. Então, antes de fazer esse parse, a gente tem que fazer essa verificação, né? Então, aqui eu posso criar outra variável, por exemplo, const local parsed dog history. Desculpa aí pelo nome da variável, mas vai ser grandando assim, né? E aqui eu posso dizer o quê? Posso fazer um ternário, né? Que eu acho que é a forma mais fácil, né? Então, eu digo o quê? Local dog history é igual a nulo, Se for, retorna um array vazio. Se não for, faz o parse. Se ele não for igual a nulo, quer dizer que tem algum dado lá dentro, né? Então, a gente pode fazer o parse. E aqui embaixo, eu apenas passo essa nova variável. Então, isso aqui é o detalhe que eu falei, né? Que a gente tem que se atentar também nisso aqui. Então, se eu voltar lá agora e atualizar a página, a gente vê que o erro sai. Porque quando ele não existe, ele é um array vazio. Então, já resolvemos um problema grandão que poderia dar, né? Se eu voltar aqui em componentes, a gente vai ver, né? Que dog history é igual a um array vazio. Mas aí, se eu explorar aqui, a gente vê que ele já atualiza aqui o estado. E como a gente já tinha feito, né? Ele também atualiza aqui o local storage, né? O storage. Beleza? Dúvidas, pessoal? Às vezes eu falo rápido demais. Isso, pode falar. Giovanni. Desculpa, eu entrei um pouco tarde, mas de repente você já até falou isso. Seria boa prática fazer o local storage um outro arquivo, para daí você só ficar puxando ele, ou joga no arquivo direto? E dá para usar em qualquer lugar, como por exemplo dentro lá do render lá? Olha, é sim uma boa prática, né? Eu até fiz isso no último projeto, né? Que aí, igual a Tribe fez com a gente num projeto, acho que foi de Tribe Tunes, né? Que a gente tinha que implementar o local storage em uma pasta, em um arquivo separado. É melhor a gente fazer isso. Por quê? Se a gente prestar atenção aqui, a gente está usando chaves como string, né? Então, essas chaves aqui pode ser que em algum momento eu digite uma chave errada. Beleza? Então, se eu digito essa chave aqui errada, a aplicação vai quebrar. E eu posso demorar um tempão até achar isso, né? Outro motivo também é a implementação, né? Que aqui, o local storage, né? A gente tem sempre uma forma de salvar, né? Que a gente tem que converter para string. Então, a gente pode centralizar isso em um arquivo. Ao invés de ficar copiando essa linha, eu colocar essa linha já em uma função e eu apenas chamo a minha função. Então, sim uma boa prática
que aí também diminui a possibilidade de erros, né, e problemas. Então, vou até fazer isso aqui, que eu vou chamar de... Só uma coisinha, uma curiosidade antes. Cara, que fonte é essa que você faz que tem o parênteses bem curvo? É a JetBrains Mono. Ah, tá. Rapaz, tava procurando isso aí, não tava achando. É que isso aí dá pra ver de longe o que é parênteses, o que é chave. Mas Eu gosto muito dela. beleza. Valeu, cara. Então, aqui, por exemplo, né, eu poderia criar aqui dentro da pasta Service, né, um serviço, né, que faz isso para a gente, né? Então, não, Vitinho, eu parei de utilizar Firecode, mas Firecode também é muito boa, viu, pessoal? Então, aqui eu poderia, ao invés de fazer aquele... antes de continuar, né, para essa parte, né, mais alguma dúvida relacionada a isso que a gente viu agora? Não, acho que não, né? Eu vou prosseguir. Então, aqui, ó, ao invés de fazermos isso aqui, né, o local storage diretamente por aqui, e sim, a gente poderia fazer isso aqui diretamente no render, né? Só que aí a gente tem que tomar cuidado também se faz sentido fazer isso no render. Então, no render, eu poderia buscar um item, né? Pode ser. Mas aí tem que tomar cuidado, viu? Tem que ver se faz sentido você buscar no render. Eu poderia buscar, ao invés de buscar aqui, né, no constructor, né, quando o nosso componente é criado, ao invés de buscar aqui, eu poderia buscar no render. Só que aí o render, ele ia buscar toda vez que o componente renderizasse, mas eu quero buscar quando a página carregar. Então, é mais uma questão de se faz sentido ou não, beleza? Mas pode sim, utilizável, sim. Então, aqui no history, né, eu teria, por exemplo, duas funções, né, que eu quero salvar e buscar, né? Então, eu teria uma function save history, e aí eu tenho que receber o history que nós queremos salvar, né, que aí eu vou chamar de history, e aí eu faço aquela lógica lá mesma, né? Eu só dei um Ctrl C e aqui eu colo, né? E aqui, ao invés de fazer o stringify do estado, né? Eu posso fazer o stringify do parâmetro que eu recebo, beleza? E lembrando, tenho que exportar a função, né? Então, vou exportar save history e já exporta a próxima que eu criar. Aí aqui, ó, na página home, ao invés de chamar o local storage direto, né? Poderia só chamar aquela minha função, que no caso é save history, né? Aí lá em cima ele já importou, e aqui eu só preciso falar quais dados que eu quero salvar. Então aqui eu vou dizer, Ficou mudo aí, Miguel. Quer dizer, não sei se é só para mim. É só para mim aí? Aqui também ficou. aqui também. Aqui também tá mudo, aqui também tá mudo. Aí foi triste, viu? Agora foi. Peraí. Voltou. Internet, tá vendo? Eu tô dizendo para vocês que ficou mudo em qual parte? Quando tu colocou o dis.state.log history dentro do save history, da função. Aqui, né? Então, aqui eu tô, ao invés de criar toda aquela lógica, né, do local storage e fazer o stringify, né? Eu tô só chamando a minha função, que já tem a lógica lá, né? Eu só chamo aqui para ele salvar, né? Então, a lógica que tem é ele lá, beleza? Então, aqui funciona da mesma maneira. Se eu voltar aqui na página, a gente vai ver, né, que... Deixa eu limpar aqui. Limpar, né? Atualizar aqui, limpou. Então, se eu vim aqui e dar um explorar novamente, ele já vai salvar novamente aqui. Todos vão ter a mesma key, porque assim, eu não estou salvando, quer dizer, eu estou salvando um array com todos os objetos, mas aí, toda vez antes de salvar, eu já adiciono dentro dele, para ele sempre salvar com um novo, beleza? Não estou, tipo, sobrescrevendo, sabe? Que isso também pode acontecer. Então, no caso aqui, né, como eu mostrei, aqui, ó, eu passo para o setState, né, uma função, que aí eu pego o histórico antigo, né, e aqui eu digo que o dog history agora vai ser os novos dados que eu busquei com os dados anteriores, beleza? Então, isso aqui ele é o que faz ele não sobrescrever, né, para não ficar só sobrescrevendo, sabe? Aqui eu salvo o que ele já atualizou.
Então, esse aqui do Save History é basicamente isso, né? Então, se a gente tivesse em outro lugar do nosso código que a gente quer salvar também essa variável no estado, né? A gente poderia fazer isso. Só que aqui eu tenho que passar ele todo, né? Todo o histórico, né? Aí a gente pode fazer outra implementação que eu posso até mostrar mais para frente para eliminar isso também. Então, aqui em cima, né, a gente também tem essas duas linhas aqui, né, que é para buscar do local storage, né? Então, a gente pode dar um Ctrl X e vou vir aqui e vou recriar, né, elas aqui, né? Então, seria function get history, né? Para buscar o histórico. Ele não recebe nenhum parâmetro. E a gente quer voltar os dados do local storage, né? Então, é esse daqui, o parsed, né? Então, a lógica continua a mesma, porém eu só movi para uma função. E agora, eu tenho que exportar ela também. E agora eu posso utilizar ela aqui, né? Ao invés de recriar a lógica aqui, eu posso só utilizar ela, né? Então, deixa eu importar ela aqui. E aqui eu fiz direto, né? Dizendo que o dog history agora vai ser o retorno da função, para ser assim direto, né? Só para não precisar criar outra variável. Mas aí eu poderia criar outra variável, né? E salvar os dados, que ele já me retorna um array. E aqui dentro, né? Como eu disse, ele já tem toda a implementação, né? Então ele verifica se aquele dado não existe no local storage, ele retorna um array vazio, beleza? E se já existe, ele retorna o parse, né? O convertido para JavaScript de volta. Então, a lógica está aqui. E outra coisa que a gente viu também, né, é que ele reclama dessas chaves repetidas, né, esses strings repetidas. E a ideia aqui de criar um arquivo separado também é isso, né? A gente mover isso aqui, né, para uma variável sozinha, né, para a gente não ocorrer de escrever nome errado, né? Então, por exemplo, const history key history key, né? E aqui a gente dizer que a history key vai ser history. E ao invés de passar string history, a gente passa a variável, beleza? Então aqui a gente tem um local só que a gente altera, que já muda a chave de todos. E continuando, né? Eu acho que aqui nessa parte é basicamente isso. Continua funcionando aqui, né? Então se a gente vem e atualizar, ele vai continuar aqui, né? Mantendo o histórico. Não importa quantas vezes eu atualizo, eu posso fechar aqui e abrir de novo, né? O local host, né? Que ele vai manter, beleza? Só que aí tem outro detalhe, né? E se a gente quiser fazer isso agora para outra página? Como a lógica lá já está pronta, né? E aqui a gente já moveu a lógica aqui para um arquivo separado. A única coisa que a gente precisaria fazer, aqui ó, lembra que a gente tem um array aqui também? Então a única coisa que a gente precisaria fazer é chamar aqui o get history, né? Que é a função que a gente já tem pronta que chama do local storage. Então aqui ó, apenas de fazer isso, alterar essa linha, ele já vai iniciar essa página já com os cachorros, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, exploro mais um, né? E venho aqui no histórico, ela já está aqui. Porque toda vez que a página carrega, ele relê novamente do que foi salvo lá. É uma forma da gente compartilhar dados entre páginas, né? E manter a persistência, né? Aí se eu fecho aqui, né? Quer dizer, se eu atualizo a página, se eu fecho a página, ele mantém os dados. Faz sentido, pessoal? Agora é a hora que vocês falam as dúvidas, viu? Porque eu acho que Miguel, Oi. só uma dúvida lá no arquivo history. Essa questão de declaração de variável lá, a boa prática é letra maiúscula? A gente vai encontrar muito essa da letra maiúscula quando a gente quer definir uma constante, né? Mas uma constante mesmo, né? Por exemplo, esse history aqui ele nunca vai mudar, é só um valor que a gente não quer usar ele como string, né? A gente quer utilizar, por exemplo, a gente só quer salvar ele de uma forma que não ocorra o risco da gente escrever errado. Então, chamando a variável, é quase impossível dar errado, né? Porque aqui a gente vai ter o autocomplete, né? E caso a gente escreva o nome da variável errado, aí vai dar um erro no código mesmo, e não em produção, sabe? Então, no caso aqui de constantes mesmo,
Ou, por exemplo, Magic Numbers, né, que tem lá, também são ideias de constantes, né? Então, o pi não é uma constante, ele seria com letra maiúscula também. É uma boa. Entendi, cara. Valeu. Isso aí. Mais alguém? Eu não tenho muito mais para falar, não. Agora é dúvida, pessoal. Se a gente quiser continuar, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma ideia que vocês querem testar, a gente pode tentar ver aqui para praticar. E depois eu vou disponibilizar, né, o repositório desse aqui junto com a gravação depois, né? Então vai ter as duas versões, né? Vai ter duas branches. A branch com, com os dados sem a implementação, né, do local storage, que foi o que a gente viu no começo, e depois já com essa implementação que a gente fez aqui. Pode falar, João. Tá mudo, João. Não estou ouvindo. Tá de mal com o João também, tá? Tenta abrir as configurações. Estava tendo um bug uns tempos atrás que quando a gente abria a configuração o áudio voltava, sabe? Não sei se ajuda, não sei como é que tá aí. Zoom no Linux, né? Triste, né? É, consigo sim. Isso, o remove item, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu poderia ter um botão aqui, né? Eu vou até criar isso em tela agora, aqui na página History, né? Enquanto o João não... Pode ir tentando aí, vice João, depois tu volta aí. Então, aqui na página History, eu vou, aqui no final da página, eu vou adicionar um botão também. Só não volta gritando, por favor. Eu vou adicionar um botão. Button, opa, e ao vivo aqui agora. Nesse botão aqui, né? Vou tirar o tool ali, vou dizer que é para limpar histórico. Sim. E aí a gente tem que definir o que ele vai fazer, né? Num clique dele, né? Então, eu vou passar a criar uma função aqui, um método, né? Do meu componente. Então, vai ser o handle clear history. Quando limpar o histórico, né? Que aí ele recebe... Não preciso nem pegar o event. Então, quando eu clicar nesse botão, né, eu quero executar essa função. Então, aqui eu só passo o handle clear history, assim. Passando só a função mesmo, não precisa dos parentes não, senão eu vou executar ela, né, invocar, né. Então, aqui eu vou dizer o quê? Vai no meu local storage e dá um clear, clear ele limpa todo o storage, né, a gente não quer limpar todo o storage, né, a gente quer remover só o histórico. Então, remove item, qual é a nossa chave lá? É o history. Então, fez isso, só que aí tem outro detalhe também, né? Vamos lá. Aqui, ó, já apareceu o botão. Deixa eu abrir aqui o local storage, né? Então, aqui, ó, se a gente vê o local storage, ele tem o history. E se a gente clicar aqui no botão, não fez nada, aparentemente, né? Mas aí, como eu disse, né? Tem que atualizar aqui para a gente ver os dados atualizados. E ele limpou o local storage. Porém, na minha aplicação, os dados ainda estão aqui. Por que estão aqui? Porque o local storage, ele é diferente, ele não é a mesma coisa que o estado. O que eu estou vendo em tela é o que está no estado. Então, esse estado aqui, ó, history, é o que, que a gente vê em tela. Mas aí, eu só limpei o local storage. Eu também posso vir aqui e limpar o estado, né? Que é para ir, no momento que, que eu limpar o storage, né? No navegador, né? Eu também limpar o meu estado. Então, aqui eu posso passar um objeto dizendo que o history agora vai ser um array vazio, que eu limpei ele, beleza? Então, deixa eu voltar lá e voltar aqui para a página inicial, né? Para a gente adicionar mais alguns dados. Adicionei 2.
Vamos lá no histórico. Estão aqui no histórico, né, agora. Então, se a gente voltar aqui em Application, a gente vai ver eles no local storage. Então, se eu limpar, agora sim ele também limpa em tela. Porque além de limpar do local storage, eu limpei do, do estado. Beleza? Então, tem essa separação também, né? O local storage, a gente persiste o dado, né? Mas ele não reflete em tela. Para refletir em tela, a gente tem que atualizar o estado. Tudo certo? Não sei se... E aí, Leandro, o que achou? Tudo certinho? Sim, sim. Que como esse exemplo que tu fez, como tu só tinha chave isso, o remove serviria tranquilamente. Mas, por exemplo, quer dizer, o clear também acho que serviria nesse caso, mas se eu tivesse outra chave, como o pessoal fala, chablau, batata, como falava cair, eu usaria, no caso, o remove, que eu removeria uma específica. O clear removeria todas elas de uma vez. Exato, Sem isso, né? exatamente. Tá com essa dúvida. E o João, conseguiu arrumar o Mickey? Acho que não. Quer falar pelo chat não, João? Qualquer coisa? Se mais alguém tiver mais alguma ideia para a gente abordar aqui. Tá. Dúvidas, pessoal, me ajudem. O assunto é bem curtinho, mas... Então, outra dúvida. Esses dados que a gente sabe ainda bastante, eu, provavelmente, eu tenho que estar limpando eles constantemente, ou tem um período que ele expira sozinho? No caso, né, o local storage, ele não expira, né? Então, ele fica lá até a gente limpar, ou até a gente desinstalar o navegador, né? Então, ele fica lá até isso, né? Ou senão, até a gente, nas configurações do navegador, limpar tudo, sabe? Tem um reset aí que limpa tudo, né? Ele limpa. Mas, se não for dessa forma, é, né, ele vai manter lá para sempre, né? Só que aí entra o Session Storage, né, que é diferente, né? Então, eu posso até fazer isso, que é aqui, ó, no History, né? Como a gente fez essa abstração, a gente pode alterar aqui, que ele já altera em tudo, né? Então, ao invés de utilizar o Local Storage, agora eu vou utilizar o Session Storage. Então, bora voltar lá para ver o que acontece, né? Deixa eu voltar aqui na página inicial. Então, aqui, ó, na página inicial, não aparece nada, né, no histórico. Adicionei dois itens, e se eu for lá na página de histórico, eles estão lá. Se eu atualizo a página, eles se mantêm, mas aí, se eu venho aqui, fecho a aba e volto novamente, eles não estão mais, porque só dura durante a sessão em que a aba está aberta, tá vendo? Essa é a única diferença, eu acredito que é a única, né? Ou pelo menos é mais notável a diferença entre o local storage e o session storage. Beleza? Agora, você definir um tempo de expiração, de validade, não tem, viu? Não com storage, né? Mas aí tem com os cookies. Que aí é outro assunto, né? Então, aqui nos cookies, né? A gente pode definir... Então, aqui dá até para ver, né? Que os cookies são mais complexos, né? Que eles têm mais opções. Domínio, path, expulsar, né? O size... várias coisas aqui. Então, se a gente precisa de um dado assim que tenha uma validade, aí a gente usa exatamente o biscoitinho. E aí, pessoal? Só uma curiosidade. O CSS, tu utilizasse Bootstrap? Usei Tailwind. Beleza. Tailwind. Tudo com classes do Tailwind. Então, o único arquivo CSS que eu tenho é esse aqui, ó. Só tem essas 3 linhas. De resto é tudo por classe. Mas o Rafa, eu acredito que não tem mais nenhuma dúvida, né? A gente pode encerrar por aqui. Já. Se o pessoal quiser fazer mais alguma coisa, se quiser praticar, a gente
A gente tenta fazer um collab aí. Foi mal, fui pegar a comida. Vai ter gravação ainda ou posso cancelar? É isso que eu tava falando. Ué, o Muca tá por aí, é? O Muca tá aí. Ah, que Tô isso, não. cara. Tô não. Que Você isso. quer ficar nervoso, Miguel? Tu desenrola de boa. Ué, na época eu não sabia